Presidente, é para fazer isso. É para ouvir as pessoas, é para ter um canal aberto com a população, é para abrir para pergunta à população, é para interagir com quem quer perguntar para a gente. E aí não tem limite de pergunta. Com respeito, pergunta o que quiser. Acho que é importante esse canal, é mais um ponto de contato com todos aqueles que pagam nossos salários. E democracia é isso, Fernando. É você se expor, mostrar o que você pensa, porque acima de todos nós, acima de mim, de você, de qualquer pessoa, tem uma coisa chamada instituição. O Tribunal de Contas é muito maior que a minha vida, que a tua, porque ele vai fazer 100 anos. E as instituições existem para isso, para que a gente plante a nossa parte, ajude ele a ficar forte, para que ele sobreviva e toque para frente, né? O tempo da vida não é o tempo da política. A vida é breve, a política é longa, enfim, as instituições são longas, e a vida é breve, é limitada. Nós temos o nosso tempo de construir o melhor, fazer o melhor. Por isso que eu quero sempre, eu digo sempre que eu quero morrer semente. Porque você morre semente e vai dar árvore, frutos no futuro. Acho que isso é importante. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por esse programa. Acho que vai ser muito importante esse contato. Sem dúvida. Muito obrigado. E a quem nos assiste, até uma próxima. Senhoras e senhores, a excelentíssima vereadora Thelma de Souza fará a abertura oficial deste ato solene. Muito obrigada, boa noite a todas, todos, todes. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de outorga do título de cidadão santista ao escritor,
poeta e militante nas causas da cidadania e contra o racismo, Bartolomeu Pereira de Souza, conforme decreto legislativo de número 2, de 10 de fevereiro de 2023. Essa propositura é autoria do nobre vereador Francisco José Nogueira da Silva. Nesse momento, convidamos a todos, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da cidade de Santos e depois o hino à negritude. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo,
Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Ruas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Quiçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Ó Santos, és linda Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, reventando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor. Todos numa só voz bradam nossos avós: viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói
nas páginas da história. São galardões aos negros de altivez. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Santos registra e agradece a presença das seguintes autoridades: da vereadora Débora Camilo, vereador João Neri, vereador Ademir Pestana, neste ato representado por Elcio Prado, assessor parlamentar, do senhor Diogo Caixote, coordenador da Escola do Legislativo e da Cidadania, mãe Denise, da Associação Jurema Preta, do mestre Cláudio Honor, da Associação de Capoeira Senzala e Grupo Quilombola de Santos. A irmã Ana, vereadora suplente da comunidade do Morro do José Menino, Capela São José. Do senhor Reinaldo Martins, ex-vereador de Santos. Pai Marcelo, vice-presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Do senhor Carlos Riesco, da CUT Baixada Santista. Do senhor Alberto Higino, coordenador do Núcleo do Porto e secretário de Finanças e Planejamento do PT de Santos. Do senhor Luiz Fernando, deputado estadual, neste ato representado por Maneco Martins, assessor parlamentar. Da senhora Tânia Grise, da APOESP, coordenadora de Santos. Do senhor Alfredo Martins, coordenador da macro-região do PT na Baixada Santista. Da senhora Maria Shirley dos Santos, coletivos de mulheres e coletivos Linhas de Santos. Do senhor Luiz Augusto de Almeida Filho, diretor-presidente do Apocintra. Da senhora Sueli Muniz, da Educafro, Núcleo Alzira Rufino. Do senhor Carlos Eduardo Duarte Santana, presidente do Rotary Clube Montserrat de Santos. A senhora Maria Salete dos Santos, do Centro de Direitos Humanos da Baixada Santista, Irmã Dolores. Senhora Margarida Souza, do Movimento Pró Moradia Persistência na Luta, representado por Bruna Teles. Doutor Rodrigo Lira, presidente do Conselho da Fundação Setaporte. Senhor João Roberto de Jesus Filho, presidente da entidade do Movimento Negro, o Negro Costa da Mata Atlântica. Da senhora Vera Lúcia Oscar, secretária de Mulheres do PT de Santos. Cacá Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Santos. E do vereador Ademir Pestana. Recebemos ainda ofícios de autoridades que, impossibilitadas de comparecer, agradece o convite e enviam votos de sucesso ao evento. São eles, do vereador Sérgio Caldas Santana, do senhor Eugênio Carlos Pierotti, presidente da Soamar, do Poder Judiciário de Santos, do senhor Joel Birello Mandelli, juiz de direito, diretor do Fórum, do deputado estadual Luiz Fernando, do deputado estadual Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, do senhor Mauro César Ginato, presidente da Fundação Lusíada. É só, senhora presidenta. Muito obrigada. Agradecer a presença do presidente da Câmara, o vereador Cacá Teixeira, do vereador Ademir Pestana. Muito obrigada. Sei que estavam em outra atividade aqui na casa. Obrigada pela presença e faço esse agradecimento em nome de toda a mesa, em particular do nosso agraciado de hoje, querido companheiro Bartolomeu Pereira de Souza. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para as pessoas que estão em pé, se quisessem subir para o andar, ainda temos cadeiras vazias nas galerias, se quiserem subir. Muito obrigada. Uma lembrança querida, eu tenho a presença, para minha alegria, de minha querida amiga, companheira, desde a época de primário, Thelma Simões, que foi da assessoria da deputada federal Maria Lúcia Prandi, que nós fazemos a saudação, viu, Bartô, em memória da querida Maria Lúcia. Obrigada, Thelminha.
Bom, nesse momento, eu convido o senhor Ivo Miguel Evangelista de Santos, coordenador de promoção da igualdade racial e étnica, para fazer uso da palavra. Por favor, Ivo. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, a vereadora Thelma de Souza, vereador Chico Nogueira, doutor Renato Azevedo, que preside a Comissão de Igualdade Racial do OAB Santos, e o nosso homenageado, Bartolomeu Pereira de Souza, presidente da Câmara, que presente também, Carlos Teixeira Filho. Bem, falar da pessoa de Bartolomeu Pereira de Souza é muito fácil, né? Um homem de luta e determinação, um nordestino que veio a essa cidade, uma luta incessante em prol do seu partido, de forma aguerrida, sempre se colocando da melhor forma possível. E nas políticas públicas inerentes à comunidade negra, como integrante do Conselho da Comunidade Negra, que já o foi, e também como assessor do vereador Chico Nogueira, quando ajudou a implementar políticas públicas importantes, como do afroempreendedorismo em nossa cidade, afroempreendedorismo este, que vem aqui no ar, mais de 90% das mulheres negras que são arrimos de família, 20% de cotas para os afrodescendentes também, que hoje já está no serviço público, que hoje está implementado, e é de suma importância para que nós possamos também ter representatividade da comunidade negra no serviço público. E, mais recentemente, o Fundo Municipal de Igualdade Racial. Este fundo vai nos dar sustentação para que possamos buscar todas as políticas públicas que são inerentes à comunidade negra. As discussões dos projetos serão no âmbito do Conselho da Comunidade Negra para posterior aprovação e implementação no âmbito da nossa cidade. Poeta, escritor, um homem realmente que fez a sua história no âmbito de nossa cidade e merece todas as homenagens que forem efetuadas hoje à sua pessoa. Parabéns, Bartô, você é um guerreiro, um homem de luta e determinação, e eu tenho muito orgulho de tê-lo como um homem que tem ombreado lado a lado nas lutas inerentes à comunidade negra. Meus parabéns e muito obrigado. Obrigada, Ivo, pelas suas palavras. Nesse momento, nós vamos ter 4 vídeos. O primeiro é o vídeo do ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho. Depois, do senhor Tiago Soares, secretário estadual de combate ao racismo do PT no estado de São Paulo. Depois, do deputado Vicentinho. E, finalmente, um feito por Alexandre e Gabriela, que são, respectivamente, filho e neta do querido Bartolomeu, homenageado na noite de hoje. Então, vamos ao vídeo, sendo o primeiro do senhor Luiz Marinho, em seguida do senhor Tiago Soares, secretário estadual de combate ao racismo do PT no estado de São Paulo, depois deputado Vicentinho e, finalmente, o vídeo de Alexandre e Gabriela, que são, respectivamente, filho e neto do Bartolomeu. Obrigada pela atenção. Olá, meus companheiros e companheiras, especialmente o companheiro Chico Setaporte e o companheiro Bartô. Parabéns, Chico, ter prestado essa homenagem ao Bartô. Conheço o Bartô talvez há uns 30 anos ou mais e, sinceramente, uma homenagem super merecida. Parabéns, meu amigo Bartô. Infelizmente, eu não posso estar aí para te dar um abraço pessoalmente, mas receba você, ao Chico, a todos os seus amigos e amigas presentes, um forte abraço. Um abraço e parabéns e até lá. Boa noite, companheiras e companheiros. Aqui é o Tiago Soares, secretário estadual de combate ao racismo do PT, aqui no estado de São Paulo. Quero agradecer ao nosso vereador, o Chico, por esse convite, essa homenagem ao nosso querido companheiro Bartolomeu, vulgo Bartô, né, que está sendo honrado, né, com esse título de cidadão santista,
O Bartô, para nós, é um exemplo da luta antirracista do nosso partido pelo estado de São Paulo. Dizer, Chico, né, eu estava lendo o manual aqui que você construiu, que bela iniciativa, e fique sabendo que essa iniciativa não só vai ficar na cidade de Santos, como nós vamos enviar para todas as vereadoras, vereadores do PT no estado de São Paulo, né, para que tome como referência esse manual. E dizer a você, Bartô, você é a nossa referência, o nosso griot, aquele que vem na frente, aquele que sempre já esteve. Eu sou testemunha viva da sua luta, né? Não só na cidade de Santos, mas toda a Baixada Santista, na defesa da igualdade racial. Nós temos alegria agora com o retorno do governo Lula, né? A retomada das políticas de promoção da igualdade racial, com o Ministério, com a política de cotas e tantas outras iniciativas importantíssimas para a gente construir uma sociedade onde que as diferenças de raça, de classe e social não sejam um impeditivo para a gente viver conjuntamente. Então eu quero mandar um abraço fortíssimo e olha, Chico, parabéns por reconhecer o nosso querido Bartô. Um forte abraço, uma boa sessão e vamos junto nessa. Olá, meus companheiros e minhas companheiras. Precisamente hoje estou falando agora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que eu tive a honra de presidir, porque hoje o sindicato faz aniversário. E por coincidência maravilhosa, esta Câmara dos Vereadores, por iniciativa do companheiro Chicão, dá um prêmio que escolhe como cidadão santista o nosso irmão Bartolomeu. Mando daqui para você, Bartô, o meu abraço. Primeiro, parabéns para o meu irmão querido Chicão e a Câmara, claro, todos os vereadores e vereadoras. E o Bartô é merecedor desta homenagem. Faz parte da nossa história, desde os primeiros momentos até os dias de hoje. Coerente, lutador e carregado de dignidade. Parabéns, viu? Um abraço, querido companheiro. Poesia, sertão nordestino. Senhora séria e de poucas palavras, sofre calada ao ver a terra castigada pelo sol. Terra árida, dura e seca. Assim é a nossa alma, muitas vezes castigada pela vida, por circunstâncias mal resolvidas. A alma parece carente, como terra seca que anseia por chuva. Vida sofrida dessa viúva, lembranças de palavras mal digeridas, ou por situações incompreendidas. Faz o corpo adoecer. O sol está se pondo, vem mais o anoitecer. Sem chuva, o que fazer? Até as lágrimas secaram. É difícil ficar calado, vendo esse solo tão duro e árido em cada amanhecer. As mãos da minha bisavó estão calejadas, e sua enxada parada, triste por mais um dia sem ver a chuva aparecer. Esperando do céu uma resposta, minha bisavó apareça cansada e indisposta. Pede para o meu avô, ainda menino, vá até o poço, precisamos de água urgente para beber. O caminho é longo e perigoso, meu vozinho parece perdido, mas tão jovem e franzino, já aprendeu a se defender. Dificuldades fazem parte da vida, as batalhas nos deixam feridas. Esse é mais um capítulo de sua história, que meu avô começa a escrever. Certo dia, ainda jovem, aventurou-se num pau de arara, dizendo para minha bisavó que uma grande seara um dia vai ter. Longe de casa, em terra estranha, largou muito cedo a sua infância, renovando a esperança em cada amanhecer. Assim é a nossa vida, muitas vezes como terra árida, dura e batida, precisando ser tratada, sedenta pela água da vida. Ser arado dói, mas é dessa forma que, por Deus, uma grande pessoa se constrói. Poesia de Alexandre Miguel de Souza, declamado por Gabriela Miguel de Souza Amaral.
Muito obrigada a todas as pessoas que fizeram esses vídeos. E agora eu convido o mestre Cláudio Honor para fazer uso da palavra aqui no nosso púlpito. Obrigada. Gente, boa noite a todos. Boa noite à mesa, senhora presidente, Chico, o Arthur, Ivo, Renato, todas as autoridades presentes e os convidados. Apenas uma pequena reflexão. Quero voltar um pouco no tempo e falar do dia de hoje, do ano de 1888. Dia 12 de maio de 1888. Houve uma expectativa com a aprovação da Lei 3.353, de 13 de maio daquele ano, a tão chamada Lei Áurea. No dia 13, houve uma alegria no meio do povo. O povo vibrou, gritou, falou, está extinta a maldita escravidão. E no dia 14 daquele mês e daquele ano, o negro se deu conta que ele não tinha CEP, não tinha CPF, não tinha RG, não tinha certidão de nascimento. Mas no dia 12 do corrente mês e do corrente ano, eu estou na Casa do Povo, Câmara Municipal de Santos, uma casa de autoridade, Santos, uma terra chamada Terra da Liberdade. Eu tenho a oportunidade e a honra de, na condição de capoeirista, falando pela Associação de Capoeira Senzala, do meu irmão Quilombola, que faz parte do nosso grupo, de estar diante de você, meu irmão Bartô. E, a honraria para você é digna. É digna. A cidade de Santos te acolheu, você é uma cidade, foi bem-vindo, é bem-vindo. 135 anos depois daquele fatídico 13 de maio, lá de trás, daquele dia 12, da consciência do dia 14, nós estamos aqui. Chico, Deus abençoe porque lembrou, porque honrou, e dizer a vocês que a nossa luta continua. Nós somos o povo mais resistente do mundo. A Capoeira Senzala te saúda. Em nome da Capoeira da Senzala, em nome da capoeira de toda a nossa região, nós trazemos, eu quero te dar um abraço, porque essa é a nossa honraria a você. Obrigado, boa noite. Obrigada, mestre Cláudio Honor. Guardemos, mestre Cláudio Honor, trazer o seu abraço solidário. Antes de prosseguir, eu quero declinar a presença do querido Danilo Nunes, que agora é o responsável pelo gerenciamento do IFAM no nosso estado. IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o Ivo pediu para complementar uma informação, por favor. Eu peço desculpas, mas queria ressaltar a presença da vereadora Débora Camilo, que muito tem ajudado a Coordenadoria de Igualdade Racial, com a liberação das emendas em termos de fomento, assim como todos os vereadores, Chico, Thelma, Cacá Teixeira, que está aqui, que muito tem, Ademir Pestana, que muito tem nos ajudado nesse sentido. Obrigado, Thelma. Obrigada, Ivo. Eu agora... muita honra passar a palavra para o propositor da homenagem, nosso querido vereador Francisco José Nogueira da Silva. Por favor, vereador. Presidente Thelma de Souza, queria aqui cumprimentar o presidente dessa casa, Cacá Teixeira,
Em nome do Cacá, eu aqui já cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Queria cumprimentar o doutor Renato, representando a Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento, também a Comissão de Igualdade Racial da OAB, o companheiro Ivo, da coordenadoria, parceiro, lutador, guerreiro, sempre junto com essa casa, nos ajudando. Queria cumprimentar aqui nosso homenageado companheiro Bartolomeu Pereira. E queria cumprimentar a todos presentes, vereadora Débora, vereadora Ana, todos aqui presentes, a esposa do Bartô, a Edna, em nome dela, cumprimento toda a sua família, a minha esposa também presente, Caroline, minha filha, Murilo, meu sobrinho, amigos, companheiros e companheiras, camaradas de luta. Hoje, quem disse aqui, Cláudio Honor, um dia especial para todos nós. Um dia de fazer justiça a uma pessoa tão ilustre na nossa vida. Então, eu queria aqui, hoje, a Câmara de Santos realiza uma homenagem justíssima à companheira Thelma de Souza. Estou honrado e emocionado por ser o autor da propositura que concede o título de cidadão santista ao nosso querido Bartolomeu Pereira de Souza. Bartô, como carinhosamente chamamos, é de Santo Estevão, da Bahia. Nasceu 29 de setembro de 1948. Um jovem de 74 anos. Filho de Cândido Nery de Souza, Esteva Pereira da Conceição. Veio para Santos devido à seca prolongada do agreste baiano. Bartô chegou à nossa cidade com 11 anos de idade, muito jovem. Foi casado durante 27 anos com Isabel Miguel de Souza. No fruto dessa união, teve 2 filhos, Alexandre Miguel de Souza e Vitor Miguel de Souza, e sendo avô de Gabriela Miguel de Souza Amaral. Ficou viúvo em 2001. Em 2004, casou-se com Edna Santos Silva Souza, onde constrói cada dia uma linda história de companheirismo. Ao longo de sua trajetória de luta, trabalhou no Porto durante 26 anos, de 1968 a 1994. Como ele sempre diz, essa foi sua grande história, a grande escola de vida, o Porto de Santos. Sempre se inseriu nas lutas de classe dos trabalhadores. Logo se filiou ao PT, Partido dos Trabalhadores, de 1980. E, posteriormente, dentro da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No processo de redemocratização do nosso país, foi um líder sindical do Porto incansável. Participou ativamente em todos os comandos de greve em defesa do trabalho digno, salário e pela nossa democracia. Trabalhou com a nossa companheira Thelma de Souza, hoje preside essa casa, como prefeita da nossa cidade. Também com o nosso saudoso prefeito Davi Capistrano. Durante 16 anos, coordenou o mandato da saudosa deputada estadual Maria Lúcia Prandi, toda a Baixada Santista, no Vale do Ribeira. Bartô sempre militou nas causas sociais e combate ao racismo. Presidiu o Diretório Municipal de Santos do PT em 2 oportunidades, inclusive no momento mais crítico da história do nosso partido, onde nós sofremos o golpe com a presidente Dilma Rousseff e a grande perseguição política contra o nosso presidente Lula. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi com o Bartô, é justamente não desistir. Sua serenidade e o sorriso largo completa a sua incrível força de vontade. Se hoje temos o presidente Lula de volta a governar nosso país, devemos isso a companheiros igual o Bartolomeu, na trincheira de luta e da resistência. Tive a honra de ser agraciado com esse ser humano incrível no meu mandato, com ideias, histórias, muitas lutas compartilhadas.
Bartô, você é a referência para todos nós. Além de tudo isso que já mencionei, você também é um poeta, já foi dito aqui. Autor de 2 livros, Memórias na Pele e Santos, Cidade Libertária. E por fim, Bartô, queria compartilhar aqui todos os presentes a minha profunda admiração pela sua simplicidade. Você leva a vida de forma leve, com humildade, carinho ao próximo. Suas lições de ensino sempre é tempo para resistir, tempo para realizar, tempo de recomeçar, tempo de estudar. A idade é apenas um detalhe, Bartô. Você é exemplo para todos nós. As memórias na pele, o que fizeram essa pessoa tão grande de caráter, Santos precisa ser libertada por você que tanto nos inspira, Bartô. Obrigado por tudo, obrigado por esse grande companheiro do nosso Partido dos Trabalhadores, Bartolomeu. Obrigado, meu amigo. Obrigada, Chico. Suas palavras, com certeza, são as palavras de todos nós. E agora eu aproveito para que o vereador Chico, junto com a mesa, possa entregar para o querido Bartolomeu Pereira de Souza o título de cidadão santista. Por favor, vereador Chico. Vai do outro lado. Pediria para ficar do outro lado para a gente balançar aqui, contrabalançar a foto. O momento é rápido, mas é profundamente importante. Agora, a gente, evidentemente, essa cadeira anda. O que você quer? Ah, eu estou errando aqui a cerimônia. Por favor, sentem, gente. Falou que eu tenho que ler o título aqui. Aqui, Bartô. Está escrito assim. Eu também tenho um desse, viu, Bartô? Quem me deu foi a Maria Lúcia Prandi. E agora estamos aqui iguais. É muito lindo. E está escrito assim. Câmara Municipal de Santos, Estado de São Paulo, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2023, a Câmara Municipal de Santos, em sessão solene realizada no plenário Dr. Oswaldo Carvalho de Roses, atendendo ao disposto no Decreto Legislativo número 2, de 10 de fevereiro de 2023, de autoria do nobre vereador Francisco José Nogueira da Silva, concede o título de cidadão santista ao escritor, poeta e militante nas causas da cidadania e contra o racismo, Bartolomeu Pereira de Souza, Santos, 12 de maio de 2023, assina o querido presidente Carlos Teixeira Filho, nosso presidente Cacá. Bom, agora eu vou pedir para que o querido Bartô faça o uso da palavra na nossa tribuna de honra. Obrigada, Bartô.
Bom, é difícil, né? É difícil falar depois de tudo que eu já ouvi aqui hoje. Mas eu tenho que agradecer, tenho que começar agradecendo a Deus por chegar aos 74 anos, superando todas as dificuldades, mas chegando aos 74 anos saudável, tanto espiritualmente quanto mentalmente. Agradeço a Deus. Dizer para vocês que eu gosto do que eu vejo aqui hoje. O que eu vejo aqui hoje nessa Câmara de Santos é o Brasil da diversidade. É o Brasil da diversidade, o que nos orgulha muito porque é a nossa riqueza. É a partir da nossa diversidade, do entendimento da nossa diversidade, que daremos o passo adiante enquanto nação e enquanto sociedade. Mas eu quero enormemente aqui cumprimentar e agradecer a cada um de vocês que se deslocaram das vossas casas hoje até essa Câmara aqui de Santos, começando a agradecer pela minha família, agradecendo a minha esposa Edna, agradecendo meus filhos, Alexandre e Vitor, a Gabi, a Rose. Enfim, a todos vocês que aqui estão. Chico, vereador Chico, presidente do meu partido, companheira Thelma, de tantas as lutas, é da minha geração. Conheci a Thelma, não foi no PT, não foi na CUT, porque ainda não existia. Conheci a Thelma, conheci a companheira Thelma, eu trabalhando no Porto, e ela e mais um grupo de companheiras organizando a resistência pela anistia daqueles companheiros que tinham jogado para fora do seu país por conta da ditadura militar. E aqui hoje estamos, e o nosso partido, 43 anos. 43 anos. Companheira Adriana, estou extremamente emocionado. Chico, eu preciso te agradecer muito por esse título, porque para além do título, essa casa aqui de leis, acredito que ela vai deixar registrada a noite de hoje, não apenas como um cidadão negro que recebeu um título aqui nessa cidade, dessa Câmara de Vereadores, a quem eu te agradeço enormemente cada vereador que votaram aqui no dia. E, em especial, eu quero destacar a companheira Thelma, pela fala dela, e a companheira Débora, pelas falas gentis que vocês tiveram aqui no dia da aprovação do projeto proposto pelo companheiro Chico. Mas eu sou grato, eternamente grato a todos vocês e à Câmara que acolheu a propositura do companheiro Chico. Da mesma forma que eu quero agradecer ao gabinete do companheiro Chico, gabinete isso que eu tive a honra de, por 2 anos frenéticos, coordenar o mandato do companheiro Chico, o gabinete dele, juntamente com ele, tempos que produzimos muito, algumas das produções, o Ivo, doutor Ivo, colocou aqui, que foram tanto a questão do fundo da igualdade racial, mas um outro fundo tão importante quanto, que foi o Fundo em Defesa do Direito das Mulheres, que era o compromisso do Chico, que foi, junto com o prefeito, que o prefeito sensível a essa questão, determinou os companheiros, e isso foi feito às várias mãos, e o resultado está aí. Então, isso estrutura políticas públicas em nossa cidade. Mas eu preciso, tem algumas coisas aqui em Santos que eu preciso, é uma noite de festa. Eu tenho 63 anos morando nessa cidade, e hoje uma pessoa falou para mim, você vai ser homenageado. Na verdade, você vai ser certificado, porque santista você já é. Eu sou santista, me considero santista. Mas preciso dizer também que há 63 anos, quando eu cheguei aqui nessa cidade, trazido pela minha mãe,
eu e mais 6 filhos, retirante da seca do agreste baiano. Chegamos aqui, a dor que trazemos da seca. Essa dor se multiplicou aqui nessa cidade, pelo xenofobismo que sofremos aqui nessa cidade, pelos preconceitos. É um menino de 11 anos. Sabia o que era aquilo, mas sabia que machucava. Olhava para as feições da minha mãe, e ela, uma senhora de poucas palavras, de muitos exemplos, ela não entendia. Porque alguém dentro do seu próprio país, que é deslocado pela seca para outra região, procurando uma situação melhor, poderia sofrer tantos preconceitos. Então, Chico, eu sei o que representa a minha mãe. A minha mãe faleceu em 1992. Eu sei o que a minha mãe representa para mim. Representa a minha educação, representa o meu caráter e representa, acima de tudo, a sensibilidade e busca por justiça. Isso a minha mãe representa. E eu sei também, Chico, que a sua mãe, a dona Rita, que faleceu não em 1992, mas faleceu agora recentemente, ela representa a mesma coisa para você. Então, em nome da minha mãe, Esteva Pereira, da Conceição, em nome da sua mãe, dona Rita Nascimento Ferreira, eu quero homenagear aqui a todas as mulheres que foram ou são cumieira das suas famílias. Quero deixar isso aqui. Mais ainda, nós estamos hoje no dia 12 de maio, véspera da assinatura da princesa Isabel, o decreto que dizia que todos os negros estariam libertos. Naquele momento já tinha uma disputa entre a elite escravocrata, que achava que após 360 anos de escravidão, que eles tinham direito a uma indenização, porque nós éramos simples mercadorias para eles. Dava lucro, eles podiam alugar, podiam vender, podiam estuprar. Era isso. E aí, simplesmente esse decreto não garante aos escravizados até o dia 12 qualquer tipo de reparação. Essa reparação nós continuamos buscando. E eu costumo dizer, através de um poema, Brasil, pátria que não me assumiu, 360 anos de escravidão, meus antepassados te construíram, mas você não me assumiu. Brasil, ouve o ranger das correntes e os gritos de dor, ouvidos ainda hoje dos meus ancestrais, castigados em tuas senzalas e pelourinhos. Brasil, pátria que não me assumiu. Não é lamento. Dia 13 de maio de 1888, a festa foi tua, Brasil. Teus construtores foram descartados, feito bagaços de cana. Brasil, pátria que não me assumiu. Não é lamento, é constatação. E não pedimos piedade. Piedade é para os fracos. Exigimos respeito e direitos iguais de oportunidades. Brasil, pátria que não me assumiu. Brasil, ouve o ranger das correntes e os gritos de dor, ouvidos ainda hoje dos meus ancestrais, castigados em tuas senzalas e pelourinhos. Brasil, pátria que não me assumiu. 135 anos após a assinatura da Lei Áurea, a chibatada nas costas dos nossos ancestrais ainda dói nas nossas costas através da invisibilidade, através do subemprego, através da submoradia. Mas dia 13 de maio, aqui em nossa cidade, a gente comemora não a libertação, não o decreto da princesa Isabel. A gente comemora a luta de Quintino de Lacerda, que organizou o Quilombo do Jabaquara aqui em nossa cidade, que, segundo a história de Santos, chegou em determinados momentos a abrigar até 10 mil refugiados que vinham das fazendas de café, desciam o morro, desciam a serra e chegavam aqui.
Mas o mesmo Quintino de Lacerda, é preciso lembrar que acabada a escravidão, em 1895, eleito o primeiro vereador negro do nosso país e também da nossa cidade. E também não resquício da escravidão e do racismo impediu que de imediato ele assumisse. Ele teve que acionar a Justiça do Estado de São Paulo para assumir. E cada vereador da casa, naquele momento, por motivações de classe, motivações racistas, renunciaram, foram obrigados a dar posse para ele, mas renunciaram. E por isso o Quintino de Lacerda acabou por quase 2 meses sendo presidente dessa casa. E que depois o movimento negro teve que brigar para que a foto dele tivesse na galeria dos presidentes dessa casa. Então, 135 anos se passaram, do dia 13 de maio de 88, mas muita luta nós temos que fazer. E o nosso pé está na porta. E está na porta não é para tirar mais o pé, é para escancarar essa porta. Ainda hoje, negócio bizarro, em pleno século XXI, uma lei tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados para dizer que mulheres e homens, exercendo a mesma função, têm direitos iguais, têm salários iguais, têm direito ao mesmo salário. Isso em pleno século XXI. Então, companheiros, eu costumo dizer, no momento desse, eu não escrevo um curso, não dá para escrever um discurso. Meus ancestrais falam por mim. Meus antepassados falam por mim. Meus antepassados, meus ancestrais falam por nós. Nós não estamos aqui sem raiz. Nós estamos aqui porque outros lutaram para que chegássemos até aqui. E nós temos a obrigação de passar o bastão. Eu vejo a minha neta ali, tem 12 anos, a Gabriela. Recentemente, ela foi premiada num concurso da SEDUC aqui de Santos. É uma poesia do Manuel Bandeira. E ela tinha que interpretar aquela poesia. E ela ganhou em primeiro lugar. Primeiro lugar, uma grande satisfação. Aí eu fico pensando, a minha neta, com todo o esforço do núcleo familiar, ela lê 4, 5 livros por mês. É incrível, né? Ela lê 4, 5 livros por mês. A Gabriela, que ela está. Desenha, que é uma beleza. Tem o apoio da família, do núcleo familiar. Quando nos capturaram na África, qual foi a primeira medida a chegar em nosso país? Era desmembrar a família, jogar cada um para um lado. Fala a mesma língua? Bom, um vai para o Rio de Janeiro, outro vai para a Bahia, outro vai para o raio que eu parta, porque essa negada não pode resistir. A escravidão tem que durar o tempo todo. Por que eu falei da minha neta? É a questão da oportunidade. Quando eles falam oportunidade, eles falam de oportunidade para eles, não é para a gente. Nós queremos oportunidade para o conjunto, inclusive para eles. Mas queremos que essas mesmas oportunidades sejam divididas e cheguem até aqui. Falando da minha neta Gabi, o primeiro livro, a Gabi tem 12 anos. O primeiro livro que eu li, eu tinha 18 anos. Capitães da Areia, Jorge Amado. Depois eu li mais 4 livros, mais 3 livros do Jorge Amado. Foi A Noite da Agonia, Tempos Ásperos e A Luz no Túnel. Um dos livros, está ali a minha amiga e ex-vizinha do BNH, a Leila, aposentada hoje da prefeitura, né, Leila? Que me deu. Esse livro foram em plena ditadura militar, foram demarcador. Eu passei a ser seletivo com relação ao que eu leio. E eu digo isso para dizer que eu tenho orgulho desde a minha militância, desde o tempo do Porto, começando em 1968,
e a primeira greve em 80, está no mesmo lugar, no mesmo lado da história. Esse mesmo lado da história, quando em 1980 é fundado o PT, e a companheira Thelma é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, foi uma que foi lá do 113 que assinou a ficha, eu não tive dúvida que o meu partido era o Partido dos Trabalhadores. Nunca tive dúvida disso. Da mesma forma que em 2003, eu trabalhando no Porto, eu queria participar da discussão que fundou a CUT. E aí eu não podia sair, eu estava trabalhando. Não tive dúvida que eu ia doar sangue para ir para São Bernardo, lá para o Vera Cruz, que eu queria ser delegado fundador da CUT. Quando teve as greves do Porto, e aqui eu vejo os companheiros portuários aqui, quando eu digo que foi a minha grande escola, o que foi a minha grande escola? Quando eu entrei em 68, muitos companheiros que a ditadura militar tinha jogado para fora da direção sindical, esses companheiros tinham recebido uma meia anistia. O que é essa meia anistia? Não volta mais para a direção sindical, mas pode voltar para trabalhar. E esses companheiros, de fato, é que jogaram luz para mim o que estava acontecendo naquele momento. Nós estávamos sobre um golpe, mas a censura era violenta. O que você lia, o que você via na televisão, ouvia no rádio, é o que a ditadura queria que você ouvisse. E esses companheiros que estavam na direção do sindicato, que voltaram para a categoria, que fizemos a lingada juntos, pegamos no mesmo saco junto para mandar para bordo do navio, esses companheiros, tive a primeira. Lá eu aprendi o que é a solidariedade de classe. Isso lá na frente eu fui entender mais ainda nas 3 demissões, e nas 3 demissões foi através da mobilização que a gente voltou. Inclusive tivemos a felicidade que a prefeita da cidade era a companheira Thelma, que não teve dúvida, 5.372 trabalhadores. Eu era um dos. E ela não teve dúvida de que precisava mobilizar a cidade, não só a cidade e a região, para que isso aconteceu e voltamos. Um dos exemplos, a Thelma gravou um belo vídeo, porque a nossa história não pode morrer. Então, o que eu pretendo, senhores e senhoras, é que essa sessão está sendo gravada, que amanhã qualquer jovem, qualquer criança de escola pública, não escola pública, que venham aqui, saiba que a história, se amanhã o Leão tiver a oportunidade de contar a história a partir do ponto de vista dele, com certeza vai desabonar o que o caçador fala. E nós precisamos escrever a nossa própria história. Felizmente, cada vez mais estamos escrevendo a nossa própria história. Esse título aqui, de cidadão santista, para além de ser o Bartolomeu, tem esse significado. E eu tenho certeza que ficará gravado aqui nessa casa para quem quiser e puder pesquisar aqui nessa casa. Quando eu escrevi os 2 primeiros livros, Memória na Pele e depois Santo Libertária, em 2000, Santo Libertária já agora em 2019, em plena pandemia, é porque eu sentia uma necessidade muito grande de que nós precisamos dar referenciais àqueles jovens. Então, um dos meus livros, que é o Santo Cidade Libertária, é exatamente, quem pega a capa, é exatamente o contraponto do que os traficantes de negros da África para cá fizeram. Tem uma família negra de classe média estampada lá na capa do livro. Aquilo lá, está escrito lá, porque os meus ancestrais me direcionaram para aquilo. Nós não podemos reproduzir aquilo que os nossos algozes fizeram. Por isso que eu escrevo poesia, Chico. A poesia foi a forma que eu encontrei de não me embrutalecer no meio de processos tão violentos. E eu passei, e a Adriana passou por isso, e nós passamos por isso, recentemente do golpe para cá. Então, quando eu chegava numa redação de jornal, que o pessoal perguntava como é que eu sabia que nós íamos retornar a ter 2 vereadores na cidade, como é que eu sabia, uma vez perguntaram, bom, você acha que o Partido dos Trabalhadores vai acabar mesmo, que vão acabar? Falar, não, nós somos uma palmeira e a palmeira, a raiz está muito funda. Nós não viemos para brincar, não somos nada artificiais.
Mas também você pode nos comparar com uma bacia de geleia, que ela sacode de um lado, mas ela continua ali. E aí, Adriana, eu vou te falar isso aqui do coração. No momento que eu fui presidente do PT, que você foi a vice, foi um dos momentos mais complicados. Não digo da política, porque da política todos nós estamos envolvidos. Foi pessoalmente. Eu substituí a Maria Lúcia na presidência do PT. Tarefa muito difícil, porque foi o falecimento dela, todos nós sabemos. Mas logo em seguida, também eu perdi porque eram pessoas, não era só da militância, muito amigas, a ID também, na mesma linha. E a perda dessas companheiras fizeram com que, durante um bom tempo, eu estivesse no meio da multidão e, ao mesmo tempo, me sentindo só. A tua ida para... E aí eu me lembro que, na montagem do diretório, o Chico perguntou para mim, o que você acha, onde você acha que a Adriana, a minha companheira, pode nos ajudar nessa tarefa difícil, já que eu estou jogado lá por conta do desmonte das relações trabalhistas e tal, e passo 24 horas dentro do sindicato. Não tive dúvida, eu falei, se ela topar, a vice-presidência. E junto com a Adriana, junto com o Chico, junto com a Thelma, junto com todos nós, cada militante, cada 1 minuto, 2 minutos, 1 dia ou 2 dias, nós atravessamos o rio, cheio de piranhas, cheio de lagarto, cheio de jacaré, e aqui estamos aonde sempre tivemos. Lula novamente presidente da República, as políticas públicas retornando enquanto políticas públicas, não como favor de quem está lá sentado lá, quem é o prefeito A, quem é o prefeito B. Então, nesse sentido, companheiros, todos nós, tem um ditado africano que fala, o Butum, eu sou porque nós somos. Esse título, para além do cidadão que hoje recebe aqui, Bartolomeu, esse título é de todos nós, porque eu sou a síntese de vocês, e vocês é a síntese deste que hoje recebe esse título aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e eu vou me despedir deixando aqui o sonho de quem sonha, mas, ao mesmo tempo, é o sonho de todos nós, sonhamos e realizamos, que é o sonho de liberdade. Uma viagem onde eu vou até a África e volto. Enfrento tormentas, mas estamos aqui. Então é assim, eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar, fui levado pelas tormentas do oceano, até a África chegar. Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram escravizados e torturados. Venceram a dor, venceram a dor, a agonia, o banzo e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você, eu sei. É comigo, é com você, é com todos nós. Eu tenho um sonho da liberdade. A liberdade que ainda não chegou, mas chegará, pois a luta continua, comigo, com você, com todos nós. Axé, Brasil. Axé, África. Axé para todos nós. Gente, parece hilárico, né? Mas parece hilárico. Hoje eu cheguei aqui, desci do táxi, simplesmente olhei, a sola do meu sapato tinha saído literalmente. Aí tem um companheiro João aqui, que é do cerimonial,
a quem eu quero agradecer na pessoa do Henrique, na pessoa da Ângela, da companheira que está ali, do João. Quero agradecer a toda a assessoria dessa casa aqui, do cerimonial e toda a assessoria da casa, pelos magníficos contatos que tivemos aqui durante esses 2 anos. E agora o João me salvou, me emprestando um sapato. Eu estou aqui com o sapato do João. Nesse momento, eu agradeço, em nome de todos que aqui estão, as palavras sinceras do Bartô. Quando ele chegou aqui, ele falei muito, né? Até parece que ele fala pouco, né, Bartô? Esse é o dia, você põe o tempo que você quiser, meu querido. Agora, se você quer isso... Para que eu falei? Vai voltar, viu, gente? Vai emendar. Bom, nesse momento, eu quero convidar a Adriana, mulher do vereador Chico Nogueira, para entregar flores para a Edna, mulher do Bartolomeu, homenageado dessa noite. E, na sequência, ela também entregará flores para a Adriana. É uma ação entre amigas. E neste momento, o cerimonial pede licença para convidar a senhora Adriana para entregar flores à vereadora Thelma de Souza, presidente dessa solenidade. Gostei.
Eu falei que tinha sido ação entre amigos, entre as duas, não sabia que eu ia ser incluída, viu, Ivo? Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso ato, da nossa cerimônia, mas eu tenho a possibilidade de falar, então vocês vão ter uma tolerânciazinha, porque eu tenho que falar do Bartô. E aí, mais engraçado, viu, Bartolomeu Pereira de Souza, que não é meu primo, mas é Souza com Z, como eu, mas pode ser meu parente, meu irmão querido. Eu vou começar como você terminou, sem saber o que você ia falar. Eu começo assim, claro que nós políticos, vereadores que estão aqui, Cacá, Ademir, a Débora, irmã Ana, Chico, nós todos somos... o nosso trabalho passa muito pela improvisação das nossas ideias, mas a gente não pode verbalizá-las se elas não estão aqui, mas eu diria principalmente aqui, no coração. Então, para não ter nenhum erro, a minha assessoria, junto comigo, nós fizemos um discurso por escrito, o que não quer dizer que todos os improvisos do mundo, e com muita honra para nós queremos fazer para você. De qualquer maneira, eu vou começar esse momento final do nosso ato, onde você acabou. E começo justamente assim, I have a dream, foi o que você disse. Eu tenho um sonho, na nossa língua, né? Quando essa frase do Martin Luther King é repetida, qualquer um de nós é capaz de se enxergar fazendo esse brado. Posso dizer que estamos aqui hoje porque queremos ser parte no processo de transformação da sociedade. Mas se entre nós fizermos um exercício de personificação dessa frase, eu tenho absoluta certeza que a pessoa, à semelhança dos ideais do maior símbolo da luta do povo negro, é com certeza Bartolomeu Pereira de Souza, o nosso companheiro Bartô. Bartô é a pessoa que dignifica a condição humana. Seus sonhos, viu, Bartô, são por igualdade, que todos os setores e segmentos da nossa sociedade aspiram. Há quem diga que o Bartô é do movimento negro. Outros dirão que ele é do movimento de moradia. Mas outros vão dizer que ele é o líder do direito dos trabalhadores. Mas outros ainda dirão que ele é uma voz pela melhoria da saúde. E ainda outros dirão que ele é um lutador pela autonomia e pela democracia, especialmente na nossa cidade. Não é exagero dizer, viu, Bartô, que é tardia essa homenagem. Tardia, mas ainda bem em tempo. Sua vida e obra são parte da construção das lutas desta nossa cidade, da cidade de Santos, que há 63 anos você adotou. E ela também te adotou, como você disse que é santista. Das conquistas do nosso povo, você também tem participação, e da manutenção do Estado de Direito em que vivemos hoje. Para isso acontecer, o jovem que deixou a Bahia enfrentou os desafios e os arbítrios de uma sociedade preconceituosa, injusta e que restringe as oportunidades a quem busca melhores condições de vida. Bartô não teve medo. E se o teve, transformou esse medo em força. Foi no Porto de Santos que ele encontrou o seu destino. E você já nos disse na sua fala. A sua importância se vê quando, em 1991, eu tive a honra de ser a prefeita, o governo Collor demitiu 5.372 trabalhadores portuários. Claro, o sindicalista que enfrentava o governo federal de peito aberto estava na lista. Falo do Bartô. Mas, como das dificuldades ele sabia fazer, cada vez mais coragem, ele fez o que sempre soube: liderar, negociar, agir. Junto ao governo da administração democrática, insisto, da qual fui prefeita, pude colaborar com a assunção de Davi Capistrano. Bartô nos ensinou a resistir. Resistência é um dos grandes líderes a articular com toda a nossa sociedade
naquela época, o fechamento da cidade, comércio, indústrias, setor de serviço, para melhor fazermos a luta. Lembra? E assim, no célebre 28 de fevereiro, não é à toa que temos uma, né, Tânia Grise, você está fazendo assim, temos uma escola lá dentro do conjunto dos portuários com esse título. E assim, no célebre 28 de fevereiro, reconquistamos o trabalho para aqueles 5.372 portuários. E daí, o seu caminho, nós sabemos, não para. Assim como os ventos indicam a direção para os navios, do porto surge a rota para a vida do nosso homenageado. Bartô se abraça às massas que sofrem por um mundo que não provê as necessidades para a dignidade do ser humano. E da coragem desse menino vindo de Santo Estevão, elevam-se as lutas pelos direitos sociais e pela cidadania de toda a sociedade, especialmente daqueles que estão à margem da sociedade. Um rei de batuqueiro, negro que ganha cidade libertária, guarda memórias na pele, que essas são referências aos livros do Bartô que ele já citou. E são essas memórias que alimentam os sonhos que continuam vivas. E que ninguém está só. Estamos aqui reverenciando Bartô pela sua contribuição a essa cidade, é porque estes sonhos permanecem vivos em quem enxerga as pessoas pelo seu caráter. É o que você tem de mais forte, o seu caráter, meu companheiro querido. O seu caráter. Muitos dos sonhos do Bartô ainda não se tornaram realidade, assim como os do Martin Luther King. Bom, amanhã, você já disse, é 13 de maio. Não é uma data de comemoração. Pelo contrário, sentenciou a população negra à vulnerabilidade e à falta de oportunidades. Mas, tal qual 20 de novembro, em que celebramos Zumbi, o hoje, 12 de maio, esse sim, meu querido, né, Chico, é dia de celebração. E celebramos você, quem nunca se curvou, quem sempre esteve de prontidão para enfrentar as injustiças, quem não teve medo e de quem chorou e chora ao lado de quem mais precisa. Você, Bartô, é um persistente, um resistente. Bartolomeu Pereira de Souza, um santista que por acaso é da Bahia, é um exemplo a ser seguido. Em todos os sentidos da luta e da amizade, um grande companheiro. Viva o Bartô! Obrigado. Eu estou acostumado a essas coisas, mas fiquei emocionado, sabia? E não posso, eu fiz até maquiagem, se chorar, escorre o rímel. Passado isso, eu falei isso só para passar a emoção. Eu fiz as considerações finais, quero aproveitar para agradecer ao presidente da casa, Cacá Teixeira, que ia presidir a sessão, mas de uma maneira elegante e politicamente correta, cedeu seu lugar a mim, para que nós tivéssemos a nossa tribo aqui, mas ele está aqui entre nós. Eu quero agradecer a você essa fidalguia, característica sua sempre. Bom, eu quero dizer que tem comidinhas e bebidinhas. E aí, não é muito assim, entendeu? Mas é assim. E, brincadeiras à parte, o senhor Bartolomeu, nosso Bartô, vai receber os cumprimentos no espaço de eventos do vereador professor José Lascani, que fica no 3º andar desse prédio. No entanto, antes de dar boa noite e encerrar este ato, terei o prazer de dizer que este ato solene será fechado com o canto das 3 raças, feita pelo mestre Serginho, Quilombola. Por favor, mestre Serginho, aqui conosco. Muito obrigada, mestre Serginho, e depois os cumprimentos a Bartô. Muito obrigada. Boa noite. Bom, boa noite a todas as mulheres e a todos.
O Bartô, ele agradeceu muito a capoeira, mas, na verdade, Bartô, a capoeira tem a obrigação de estar aqui, porque você é um irmão e, por tudo que foi dito, uma referência, como foi o pai Felipe, como foi Major Quintino, como foi Eugênio Vensuíti nessa cidade. Dizer também que a capoeira agradece o vereador Chico, a sempre prefeita Thelma, que sempre teve um carinho com a gente, inclusive que foi autora do projeto de capoeira nas escolas. Sim, então! Estou aqui para mandar um abraço do meu mestre Sombra a todos vocês, agradecer à vereadora Débora, ao presidente Cacá, a Lincoln Reis, a Dilson Júnior, aos vereadores, de forma geral, que sempre têm esse carinho com a capoeira e, de alguma maneira, estão ajudando aí. Convido vocês a essa singela homenagem, né, ao Bartô, e dizer, já contradizendo a letra da música, que adiantou, sim. Adianta muito a gente ter alguém como referência para nós, capoeiristas, que trabalhamos com cultura afro-brasileira, alguém como você, Bartô. Então, convido vocês a cantar com a gente. E Motumbá, pai. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá canto. Negro ecoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cante é de dor. Vamos fazer na capoeira agora. Por favor. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro ecoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra da corrente, adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cante é de dor. Você. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada, Capoeira. E vamos ao terceiro andar para cumprimentar o Bartô. Um beijo a todos e feliz Dia das Mães.